Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, inspirado por Deus. Livro de Lamentações, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 11. Para quem gosta de títulos, esta palavra, o título dela é Resgatando Pérolas. O Senhor, a herança que o Senhor nos dá são verdadeiras pérolas. E hoje nós vamos ver pérolas que o Senhor já nos deu em Jesus Cristo e que muitas vezes nós ou desperdiçamos ou deixamos que as circunstâncias, que a rotina da vida, que as pressões da vida ou até mesmo as mentiras de Satanás tenham roubado essas pérolas das nossas vidas. E o Senhor quer que nós resgatemos essas pérolas nele. Amém? Vamos ler Lamentações, capítulo 1, de 7 a 11, diz assim: Agora, nos dias da sua aflição e do seu deserto, lembra-se, Jerusalém, de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos e de como seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez, ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundície está nas suas saias, ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento, para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Vamos por etapa. Vamos primeiro ver Lamentações 1, versículo 7. Está falando Jerusalém, toda vez que se refere a Jerusalém no Antigo Testamento, toda vez eu lembro isso em toda palavra que nós lemos o Antigo Testamento. Jerusalém se refere tanto ao povo naquela época, mas também se refere, já que foi um livro escrito pelo profeta Jeremias, que falava tanto para aquela época como para as épocas de hoje. E Jerusalém naquela época era o povo natural, o povo de Deus, mas também hoje é a igreja do Senhor, a Jerusalém espiritual. E aqui Deus está usando o profeta Jeremias no versículo 7 para falar com a Jerusalém daquela época e para falar com a igreja, a Jerusalém espiritual, nos dias de hoje. E ele fala aqui: nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se, Jerusalém, de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, e de como seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Naquela época, o povo de Deus, Jerusalém, havia pecado gravemente. E pelo fato de terem se afastado da presença e da vontade de Deus, eles entraram numa aflição muito grande. E eles abriram mão de tudo que eles viveram de mais estimado, de mais valor em Deus, e caíram numa espiral de aflição, de angústia e de vergonha,
e tornaram-se escárnio, motivo de deboche diante das nações adversárias, das nações que não temiam a Deus. As nações olhavam para Jerusalém naquela época e diziam entre si: olha, aquela que Deus falava, aquela que Deus se manifestava, ora, veja, aquela que Deus se movia, hoje é motivo de escárnio e está vivendo grande aflição. Por quê? Porque o maior pecado de Jerusalém naquela época foi ter se afastado da intimidade, do temor, do amor e da presença de Deus. Hoje a igreja do Senhor está vivendo um momento muito parecido. Muito grito, muito show, muita estrela, muita liderança gritando no púlpito, muito dinheiro rolando, templos suntuosos, pastores andando com carrão, muita coisa acontecendo, mas a igreja de hoje está vivendo como Jerusalém estava vivendo aqui em Lamentações capítulo 1, versículo 7. A igreja hoje está sendo motivo de escárnio, motivo de deboche. Por quê? Porque perdeu a intimidade com Deus. Shows gospel, cantores gospel, templos suntuosos e bonitos, carrões e bênçãos materiais nunca foi sinônimo de intimidade com Deus. E hoje Deus está chamando o seu povo a uma intimidade com Ele. Hoje Deus está chamando o seu povo a uma intimidade muito grande com Ele. Por quê? Porque Ele quer que nós resgatemos a pérola da liberdade da vergonha do pecado. Nós hoje somos chamados a viver novamente a pérola da liberdade da vergonha do pecado. Só quando desenvolvemos uma intimidade com Deus e aprendemos novamente a viver uma vida de temor, santidade e amor com Deus, é que nós não sentimos mais vergonha de um passado de pecado e nem de um presente de pecado. Porque aquele que está desenvolvendo e vivendo um relacionamento de intimidade, de profundidade com a pessoa de Jesus Cristo, com o amor de Deus, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, não vive no pecado. Logo, não tem do que se envergonhar. O Senhor está querendo nesses dias resgatar o seu povo da vergonha que aprisiona, numa constante cobrança e acusação. Quando nós não estamos vivendo um relacionamento de intimidade com Deus e com a sua palavra, nos tornamos presas fáceis às cobranças e acusações das trevas, que traz coisas lá do passado para nos acusar e nos amassar debaixo de acusações e cobranças. Há cobranças que são de Deus, mas na realidade não são cobranças, são desafios. Quando Deus vê que você está pecando ou cometendo algum erro, Ele não te cobra, Ele te desafia,
Ele fala: filho meu, filha minha, vejo que você está fazendo, não está de acordo com a minha palavra, mas eu te desafio a correr para os meus braços e que você escolha a viver na minha força o que é certo. Mas o diabo e seus enviados não. Ele acusa de dia e de noite. Ele não te dá a opção de sair do pecado. Ele te diz: você está no pecado e você é desprezível. Mas o Senhor quer resgatar em nós essa liberdade, a liberdade de viver em santidade. A liberdade de viver a verdade da palavra de Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, o sangue dele é suficiente para nos perdoar. O sangue que ele derramou na cruz é suficiente para nos purificar de todo e qualquer pecado. E quando o Senhor vê que há uma sinceridade de arrependimento em nossos corações, então Ele nos lava, nos purifica pelo sangue de Jesus e pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Então, Deus não se lembra, a gente se lembra. Às vezes a gente chega para Deus, sabe ontem quando eu fiz aquilo, eu me arrependi, mas ainda estou me sentindo acusado. Deus vai falar para você: eu não me lembro. Você já se arrependeu? Eu não me lembro mais. Porque no momento que alguém se arrepende, o Senhor lava, purifica e esquece. Sabe quem está te lembrando? Não é Deus, é o diabo. Porque ele é o acusador que nos acusa de dia e de noite. Deus corrige em amor, e quando você se sujeita, quando você se submete em submissão, em temor à correção dele, então ele te trata, ele te ensina a não errar, e ele te leva a viver em santidade. Porque Deus não destrói, Deus edifica. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. E por isso que ele acusa, porque a acusação aprisiona, a acusação te denigre, a acusação te leva a andar envergado debaixo de tanta acusação e você não consegue correr livre na presença de Deus. Abre lá, deixa marcado Lamentações, quem puder deixar marcado. E abre lá na carta de 1 João, lá no finalzinho da palavra de Deus, a Bíblia. 1 João 1,9. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar é concordar que você errou. Confessar é chegar de cara limpa e coração aberto diante de Deus e falar: Deus, eu errei. Me perdoa, eu errei. E Ele, como Pai amoroso e justo, Ele corre para você e te abraça: filho, que bom que você reconheceu, eu estava só esperando esse momento, e agora o sangue de Jesus te purifica e te fortalece, e eu já não vou me lembrar mais deste teu pecado, e eu te faço andar em novidade de vida. Volta lá para o Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25 diz assim: Deus falando: eu mesmo sou Deus que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro.
Deus, Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus que tem prazer em perdoar, Ele é um Deus que tem prazer em dar uma segunda, terceira, quarta, quantas chances forem necessárias, se Ele encontra em nós um coração humilde e sincero.